Boa noite, amados. Que a paz do nosso Deus esteja com você aí na tua casa, junto com a tua família. Eu gostaria de estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo 126. Salmo 126, capítulo 126, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os povos: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Feche os teus olhos aí na tua casa. O Senhor fez grandes coisas na tua vida. Então se alegre nessa noite e creia que a unção do Senhor já está sobre a tua casa. O Espírito Santo de Deus já está entrando aí e tocando, Senhor, tocando na tua vida, tocando na tua família. Então comece a falar com Ele. Comece a agradecer a Ele porque Ele escolheu você para estar assistindo essa live. Porque Ele escolheu você e sua família para abençoar nessa noite. E vai falar no teu coração, eu creio. Pai querido e amado, graças nós te damos, Senhor. Porque sabemos que é um privilégio estarmos aqui para te louvar, para te exaltar, para receber da tua palavra, Senhor. Então entre, Senhor, ao encontro de cada coração nessa noite. Que o Senhor possa estar trazendo a resposta que os seus filhos estão procurando. Que o Senhor possa trazer cura, possa trazer libertação, Pai. Nós queremos nesse momento construir a Ti, Senhor, um altar de adoração, um altar de exaltação ao Teu nome que é santo. Que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, os céus para as nossas vidas nessa noite.
dias de clamor que está sendo toda quinta-feira. E hoje estaremos consagrando ao Senhor o mês de agosto. E Deus, nos presenteou hoje com missionário Júnior, Juninha? E por coincidência, amado, hoje é aniversário dele, pode? Eu nem sabia. E eu creio que Deus nos presenteou, com ele, trazendo uma palavra de Deus no nosso coração. Então eu quero convidá-lo. Vem cá, Ju. É agora, Ju. Vem aqui. Segura aqui, isso, vem. Glória a Deus. Estamos aqui de frente, aqui. Tem o nosso... Aqui. E você, seja bem-vindo. Parabéns, Deus abençoe. E que o Senhor te use em nome de Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Deus é bom. Boa noite a todos. Você que está aqui presente, Deus tem uma palavra para você essa noite. Você que está na sua casa, Deus tem para você algo que vai mudar a sua vida. A palavra do Senhor, quando nós lemos ela não pode ser somente uma história. Ela passa a ser verdade em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim que para que tudo isso se torne palpável, para que tudo isso se materialize, se realize em nossas vidas, precisa sim de uma substância. E essa substância é a fé. A palavra de Deus diz assim que se nós não tivermos essa substância, é impossível nós agradarmos a Ele. Ele é um Pai de amor e Ele já nos fez tudo. Paulo, ele diz assim que bendito é Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Nós então somos abençoados. Quando a pastora me convidou, eu me senti muito feliz de estar aqui. E ela me disse assim que são 6 clamores para 6 meses de bênção em nossas vidas. Deus, Ele nos abençoou. E esse ato de fé profético que nós vamos fazer hoje, quando nós estivermos clamando, nós vamos estar abençoando o mês de agosto, que já é abençoado. Então, nós temos que entender que para que isso realmente aconteça em nossas vidas, nós temos que compreender aquilo que Deus quer que nós venhamos assim, ter dentro de nós, daquilo que é a vontade do Pai para nós. A palavra de Deus em Lucas 17, ele diz assim que houve ali uma situação onde os fariseus, eles questionaram a Jesus. E eles perguntaram assim: quando virá o reino de Deus? E nós sabemos que Jesus, quando ele iniciou o seu trabalho, quando ele iniciou assim, as suas mensagens, e ele começou a dizer que o reino de Deus estava próximo. Em algum momento ele disse assim: é chegado o reino de Deus. Em uma outra situação, Jesus diz assim: e quando vir o reino de Deus. Então imagina só, aquele povo naquele momento reunido. Ali estavam os fariseus, os saduceus, ali estavam os simpatizantes, os incrédulos, estavam também os discípulos de Jesus. E Jesus usa aquele momento para ensinar as suas ovelhas, os seus chamados, aqueles que ouviam a voz do pastor e aqueles que o seguiam, e estavam ali ansiosos também para saber quando virá, quando ia vir, quando ia se iniciar aquele que Jesus estava ali anunciando que era o reino dele. Quando iniciaria aquele tempo onde para os judeus a vida de Jesus seria assim como um grande exército, e ia tirar eles daquela ordem dos romanos, e ele tirar eles como escravos, que eles viviam os romanos, debaixo ali da lei e da justiça romana. Então eles viam ali a vida de Jesus assim como se estivesse destruindo toda Roma e todo o seu império. Era assim que os judeus esperavam a vinda de Jesus, a vinda do Messias que ia de vir. E Jesus dizendo que ele era o Messias, e ele falava que ia ser o rei, ia que vir o reino e ia se iniciar. Então se perguntaram: quando vai vir esse reino? E Jesus então diz assim: o reino, ele não é algo que vocês possam ver, ele não vai ser visível. Então nós aprendemos aqui que o reino de Deus não é um lugar
O reino de Deus, ele não é o céu. O reino de Deus também não é a igreja, mas o reino de Deus é do céu. Jesus então diz: você não pode dizer, lá está o reino, acolá está o reino, ali está o reino. E ele então termina dizendo: porque o reino está dentro de vós. Que parábola maravilhosa. Então imagina só os discípulos como que ficaram assim, como dentro de nós. Como que o reino vai estar dentro de nós? O propósito de Deus era sempre governar. Mas quando entrou o pecado, ali foi retirado o governo de Deus sobre a terra. Mas Deus sempre anunciava que esse governo ele ia ser tomado para si novamente. Então nós vemos os judeus ali sendo governados por Deus. Eles começaram a viver aquele governo de Deus, mas infelizmente eles pediram o governo do homem. Eles pediram um rei. Mas Deus, um Deus de amor, um Deus que entende os nossos corações, Ele espera o momento, então vem o seu filho e Ele toma de volta. Nós vamos ver isso numa parábola em Lucas 19, 12, que diz assim, que um homem nobre foi para um lugar remoto. Ele foi lá então tomar posse daquele lugar, tomar posse do reino, e depois ele voltaria. Nós buscamos em Deus os desejos dos nossos corações. Nós sabemos que nós temos um Pai de amor, e é pregado isso por onde nós vamos, nós vemos ali dizendo que Deus é amor. Nós a todo momento nós suspiramos e falamos, nosso Pai de amor. Mas será que realmente nós vivemos intensamente esse amor? Será que nós temos esse amor, esse pleno, sabe, que todos que olharem para nós vão dizer, olha, nós podemos sentir o amor de Deus na vida dessas pessoas. Nós estamos vivendo por um momento em que nós olhamos as notícias e a morte, e nós esperamos assim, tomara que morram menos pessoas. E nós olhamos para tudo isso e nós dizemos assim, Deus nos guarda. E eu pergunto para você, o papel de Deus nesse momento é nos guardar? Esse é o governo. Será que nesse clamor nós vamos pedir para Deus nos abençoe, sabe, nos dê aquilo que nós desejamos? Será que se Deus nos perguntasse assim, 10 coisas que você mais quer nesse momento, será que nós íamos responder como um pai que chega com uma criança e pergunta para ele assim, fala para mim 10 coisas que você quer que seu pai dê para você? O que essa criança ia pedir? Brinquedos, mais brinquedos, mais brinquedos. E como nós, nesse momento que nós estamos vivendo, nós vamos fazer esse clamor? O que nós entendemos nosso papel, o que é o nosso papel nesse momento, o papel da igreja nesse momento? Porque quando Jesus ele diz assim, que o reino ia ser estabelecido, nós perguntamos assim, mas o que é o reino? Ele vai vir? Ele está vindo? Ou ele virá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus nos ensina nessa noite, que o seu governo, ele é eterno, ele é vindouro e ele é presente. E nesse momento nós estamos vivendo um governo presente. E aquele momento que Jesus ensinava eles estavam falando do governo presente. Ele falava assim, que o governo está dentro de você, que é o reino de Deus. Todo reino tem que ter um governo, tem que ter seu súdito, tem que ter uma ordem, tem que ser sua justiça. A palavra de Deus diz assim para nós, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, porque as demais coisas já são nossas. As demais coisas foram conquistadas e foram devolvidas a nós. Nós temos esse poder. O governo é o poder de Deus operando a sua justiça nos tempos de hoje. Então a palavra que Deus tem para nós essa noite é nós entendermos realmente o papel da igreja, o meu papel e o seu papel nessa hora. Como que nós vamos reagir a tudo isso? Eu estava conversando com a pastora e eu falei assim,
é uma grande mensagem tudo isso que está acontecendo. Imagina só as crianças de hoje, de 10, 12 anos, daqui 20 anos, o que eles vão pregar, o que eles vão falar dos dias de hoje? Como que vai ser a cabeça da igreja? Será que vai ser o que nós estamos vivendo? Aquela igreja que queria posses, aquela igreja que queria para si: eu quero, eu posso, é meu, eu tomo posse, é meu, eu quero, eu vou ser o melhor, tudo é meu. Sabe, eu estava pensando na minha casa e me perguntaram assim: Júnior, é difícil para você, né? Essa quarentena, você não sai. E a minha esposa, ela sai de manhã para trabalhar e ela volta às vezes 7 horas da noite, 6h30. Eu falei assim: olha, vou ser bem sincero, para mim não tem muita diferença, porque sempre foi assim, eu ficar na minha casa. O que eu tenho que tomar cuidado é com a minha mente. O que eu tenho que tomar cuidado é o que eu penso de tudo isso. O que eu tenho que tomar cuidado é como que eu tenho que ver essas coisas. E eu fui orar e eu perguntei para Deus: como que é ver essa situação? E Deus, ele falou assim para mim: você tem que olhar para essa situação, a igreja tem que olhar para essa situação como um cego enxerga toda essa situação. Porque se nós olharmos por nossos olhos carnais, nós vamos ver destruição, morte, gente chorando, gente se escondendo, uma pessoa correndo da outra, pessoas de máscaras, hospitais, médicos falando a todo momento, tudo fechado, pessoas falindo. Se nós começarmos a olhar para essas coisas, nós vamos ver o governo de Satanás e sua justiça, né? Aquilo que ele acha que é dele, que ele quer destruir, que ele quer tomar posse. Mas nós, se olharmos com os nossos olhos espirituais, nós vamos ver o governo de Deus sobre a terra. Mas para que esse governo ele se estabeleça, para que a justiça do Pai seja assim visível a todos, é necessário que a igreja entenda e compreenda. É necessário nós entendermos o nosso papel, o nosso lugar, nisso tudo. Jesus então ele continua, chama os discípulos e diz assim: olha, quando chegar o tempo, vocês tomem cuidado, porque há momentos que vão dizer: lá está ele, mas você é mentira. Jesus então ele estava falando do reino vindouro, mas naquele momento ele falava do reino presente. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ele diz assim, que Deus tem para nós muito mais daquilo que nós imaginamos, muito mais além, sabe? Ele vai muito mais profundo, é muito mais daquilo que nós pensamos que é bom para nós, para mim e para você. Ele fala assim: mas isso nós temos que entender, porque é pelo Espírito em que nós opera. Então Jesus, ele começa a ensinar os discípulos que é necessário que eles entendam que o governo dentro deles tem que fazer morada dentro deles. O reino tem que ser posto ali dentro deles e dali sair para fora. Há um momento que Jesus ele começa a falar sobre isso. Ele está numa festa e ele diz assim: aquele que crê, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E ele está falando do Espírito Santo. Ele estava falando do governo de Deus e a sua justiça nesse tempo presente, que viria através da igreja. Ela seria dada dos céus para a sua igreja. Então nós temos que ter esse entendimento de que nesse momento é o momento de nós clamarmos sim, e nós declararmos que o mês de agosto vai ser um mês de bênção, de libertação, de um país livre, de um país sendo renovado, reavivado. É o momento do governo de Deus nessa terra, através da igreja. As bênçãos do Senhor, ela está sobre nós. A bênção do Senhor, ela nos acompanha. Sabe, a bênção do Senhor, ela está assim dentro de você. Mas é necessário nós acreditarmos nisso. É necessário nós crermos que esse poder do Senhor está dentro de nós. E que ele vai sair a partir do momento que você abrir a sua boca e declarar. A partir do momento que você tiver fé real e genuína no Senhor. Ele diz assim: agrada ao Senhor e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Também ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu pergunto para você: o que você precisa fazer para Deus para agradar a Ele? E nós pensamos que é algo que nós temos que deixar de fazer, mas assim, algo que nós temos que fazer. Nós achamos assim que as nossas obras
vão agradar a Deus. E não é isso. A alegria do Senhor é Jesus Cristo. Então Deus vai dizer bem claro: se você entender o meu propósito para a sua nação, e se você se agradar desse meu propósito, se você entender o meu governo, se você entender a minha justiça, e por onde ela vai se iniciar, então vai ser a minha alegria. Quando nós entendermos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que Ele é a única saída para nós dessa situação, se nós entendermos o poder que nós temos em Cristo Jesus, se nós entendermos que nós temos que estar nele a todo momento, não adianta nós queremos às vezes, enganar a nós mesmos, fazendo planos e falando para Deus: não, eu vou deixar disso, eu vou parar com isso, eu preciso deixar de fazer isso para ser abençoado. Com isso nós estamos enganando a nós mesmos. Nós temos que entender o amor do Pai para nós. E eu perguntei para o Senhor: como que é esse amor que o Senhor espera, Senhor? E Deus me levou há muitos anos atrás, quando eu tive uma filhinha e ela tinha 2 anos e meio, e ela derrubou um pote de açúcar, eu acho que tinha uns 4 quilos de açúcar nesse pote no chão, e esparramou o açúcar pelo chão. E eu falei: meu Deus, o que você fez? E eu fui lá e ela estava deitada em cima do açúcar, com a boca aberta, e comendo, enchendo a mão de açúcar. E eu tirei ela: não faça isso. Eu fui limpar, de repente, cadê a menina? Puxa, ela sumiu daqui. Onde ela está? Ela estava embaixo do armário, gente, enfiada a cara no açúcar. E eu puxei ela pelos pés, ela com a boca cheia de açúcar, a cara cheia de açúcar, e puxando açúcar, abraçando o açúcar, trazendo o açúcar com ela. E Deus falou assim para mim: isso que eu quero que a minha igreja sinta por mim. Como a sua filha se lançou no açúcar, eu quero que a minha igreja se lance a mim, que se agarre em mim, que se enche de mim, que se esperneie quando alguém tenta tirar de mim, que se lambuze de mim, que sinta essa doçura da minha presença, que entenda o meu amor, que entenda que foi difícil ver meu filho ali nascendo numa manjedoura e dando seu primeiro choro. O amor que eu quero que a igreja sinta por mim é o que eu senti quando meu filho estava ali pregando e todo mundo estava renunciando a ele. Quando meu filho estava ali falando de coisas de um reino, de um lugar que estava sendo preparado para a minha igreja, e todos estavam dizendo: lunático. Todos estavam dizendo para ele: tem demônios, crucifica ele. E quando ele estava crucificado, Jesus, ele diz assim: Pai, por que o Senhor me desamparou? E assim uma cultura entre os judeus que um pai, ele pode rejeitar o seu filho legítimo, mas se ele adotar um filho, jamais ele pode rejeitar um filho. O que estava acontecendo ali era isso, era essa cultura se cumprindo, porque através daquele filho rejeitado, aqueles que eram adotados jamais seriam rejeitados pelo Pai. Então, quando Jesus estava dizendo: por que o Senhor me desampara nesse momento? Deus estava ali nos abraçando e nos adotando. Jesus então, ele cumpre e ele se vai. Ele volta, como aquela parábola que ele falou. Ele só foi tomar posse do reino, mas depois ele ia voltar. Aí que entra o papel da igreja. Se você continuar lendo 19 e por 13, você vai ver que ele deixou ali 10 servos. E esses servos são a igreja. E ele fala que deu a eles minas, talentos, ele deu a ele poder, ele deu autoridade desse governo. A mesma autoridade que ele nos deu, que ele nos dá, que eu e você temos. E a palavra diz assim que ele volta e pergunta para os seus servos: onde está? O que você fez com esses talentos? Eu quero dizer para você esta noite que no mês de agosto, a bênção que você vai receber e que Deus me mostra são pedras preciosas em tuas mãos, ouro e prata, mas que nesse momento, igreja, elas são apenas sementes.
E você vai ter que semear. Porque pessoas estão morrendo lá fora. Pessoas estão com fome. Pessoas estão se sentindo solitárias. Pessoas estão ali sofrendo nesse momento. E a sua mão está sendo cheia de sementes. Mas você disse que eram pedras preciosas, ouro e prata. Sim, elas vão ser no dia que o Senhor voltar no seu governo, estabelecer outro governo. E você vai apresentar a Ele então as suas obras, segundo a palavra do Senhor diz em Coríntios. Ali elas vão ser testadas para ver se elas vão ser de pedras preciosas, tesouro precioso, se ela vai ser de ouro, prata, ou ela vai ser de madeira, feno. Do que vai ser? De palha? O que vai ser a obra da igreja? Quero dizer para você que o mês de agosto vai ser um mês de bênção na tua vida. A pastora, ela vai orar, ela vai clamar, e a palavra do Senhor, ela se cumpre, porque vai ser orada, clamada com fé. E a palavra de Deus diz assim, que jamais a sua palavra volta vazia. Se não acontece conosco, se não está acontecendo, porque nós não estamos tendo fé, porque Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não tem variações. Ele não é um Deus como nós, que um dia está bem, outro dia está mal. Um dia fala que é, outro dia fala será. Isso somos nós. Mas o nosso Deus, Ele não tem variações. Então a palavra do Senhor, ela se cumpre na igreja. A partir do momento que nós entendemos e compreendemos isso, qual é o governo de Deus. Eu quero que você reflita nessa palavra, sabe? E não pense em você. O grande segredo é não pensarmos em nós, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. É lógico, você pode orar a Deus e conversar com Ele sobre isso. Mas o caminho de você receber tudo isso é quando você morrer para os seus sonhos e começar a ser o sonho de todas as pessoas que estão necessitadas. A partir do momento que você entender o governo do Senhor que está dentro de você, a partir do momento que você entender que você é a morada do Espírito Santo, a partir do momento que você entender que as suas mãos, onde elas serem tocadas, têm poder, a partir do momento que você entender que os seus pés, ao serem plantados em qualquer lugar, ali também é a presença do Senhor. A partir do momento que quando o lugar que você for, as palavras que você falar, elas vão ter poder para dar vida, mas também, quando for mal usado, poder para destruir. Nós temos autoridade. A igreja tem uma autoridade. Satanás foi assim retirado dele toda a autoridade e foi devolvida à igreja a vida. Sabe, nós somos salvos, nós somos escolhidos por Deus, nós somos assim chamados de filhos. A palavra de Deus diz assim, que nós somos adotados, nós somos filhos, e jamais, nunca Deus vai nos desamparar. Nunca. Eu imagino se muitas pessoas, chegando até Deus e falam, Senhor, mas por que naquele momento eu não consegui? E Deus vai nos chamar, vai mostrar, está vendo? Está ali, nossa, era aquilo que eu queria, então aquilo lá também que eu pedi, aquilo também eu precisava. E Deus vai falar, era tudo teu, filho, mas infelizmente naquele momento você não teve fé. Então, o que nós vamos fazer com o mês de agosto? O que nós vamos fazer com a bênção de agosto? O que nós vamos fazer com essa palavra que nos ensinou a respeito do governo? O que você vai fazer agora, sabendo que você é a pessoa que tem toda a legalidade para dar vida, para libertar, para curar? O que você vai fazer com isso? Amém? Feche seus olhos. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, Senhor. O teu filho, quando ele morreu no nosso lugar, Senhor, ele devolveu a nós toda a autoridade. Aquilo que lá no jardim, Senhor, foi dado para Adão, Senhor, e foi retirado por causa do pecado, Pai. Nós entendemos que o Senhor agora colocou dentro de nós. E nós sabemos que nós não somos merecedores disso, Pai.
mas nós queremos entender, Senhor, e sermos responsáveis por tudo aquilo que o Senhor está nos dando essa noite. E a partir do momento do clamor, Senhor, que será profetizado em nossas vidas, nós vamos entender, Pai, porque a Tua palavra diz que nós vamos entender. E a Tua palavra vai explodir dentro de nós. E nós queremos ser incomodados pelo Espírito Santo a todo momento, Pai, para nós aprendermos acerca do Teu reino, do Teu governo e da Tua justiça. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egoísmo. Perdoa, Paizinho, porque às vezes nós agimos como criança e queremos somente para nós, para a nossa família, para a nossa casa. Sendo que Seu Filho em nenhum momento, Pai, pelo contrário, Ele diz que Ele, sendo filho de quem Ele era filho, sendo Teu Filho, não tinha onde encostar a cabeça. Obrigado pelo Teu amor, Paizão. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E obrigado também porque amanhã nós sabemos que tudo está preparado para nós. Nós agradecemos o Pai por esse momento maravilhoso. Somos privilegiados porque nós vamos receber, Senhor, uma palavra profética para o mês de agosto. Nós queremos estar envolvidos com os Teus planos, Senhor, com as Tuas vontades. Nós queremos fazer parte, Senhor, como igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Vamos orar então pelo mês de agosto. Você que está na sua casa, se tem alguém do teu lado, sabe, entre em concordância com ele. Deixa tudo que você está fazendo agora. Você ouviu a palavra e a palavra falou sobre o governo que está sendo estabelecido e que esse governo presente ele se manifesta através de você. Então, com fé agora nós vamos orar, nós vamos clamar. Nós sabemos que nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desejos. Deus está falando que tudo que está dentro de você, tudo do teu coração é teu. Ele vai te dar estratégia para você alcançar tudo aquilo que é necessidade para você nesse momento. Seja o que for, seja o que for. Coloca Ele nos propósitos de Deus. Coloca a tua vida, os teus sonhos, os teus ideais, as tuas necessidades no propósito de Deus. Eu tenho certeza que você vai voltar para a tua casa, sempre quando você sair atrás dos teus sonhos, com cestos cheios daquilo que sobre aquilo que sobrou no milagre do Senhor. Amém? Com os teus olhos fechados, então vamos clamar. Abra os teus lábios e começa a profetizar. Começa assim a chamar à existência aquilo que não existe. Exerça seu papel, a tua autoridade agora na igreja. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra, Senhor, falou sobre a autoridade, sobre uma ordem estabelecida, Senhor, sobre o rei que é tu, os teus súditos que somos nós. Naquele momento, os discípulos, quando Jesus falou que o reino estava dentro de cada um, eles não tinham o Espírito Santo. Foi difícil para eles entenderem, Pai. Mas hoje nós temos a Tua palavra. Nós entendemos, ó Pai, aquilo que é a Tua vontade. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós, Pai, abrimos nossos lábios agora e começamos a confessar a Tua palavra. Nós começamos a declarar a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que nós estamos aqui dando continuidade, Senhor, daquilo que foi iniciado pelos Teus discípulos. Então que Suas bênçãos sejam contínuas, ó Deus, através das nossas vidas nesse momento. Pai bendito e santo, nós abrimos nossos lábios agora como igreja e nós exercemos a nossa fé, Pai, como substância para trazer à existência, Senhor, o mês de agosto, Pai. Nós temos as nossas necessidades. A Tua igreja precisa, Senhor, das Tuas bênçãos. A Tua palavra diz que nós vamos comer a melhor dessa terra. A Tua palavra diz que nós estendemos as nossas tendas. A Tua palavra diz, Senhor, que nenhum mal vai chegar na nossa tenda. Então, nesse momento, nós trazemos vida em tudo isso, Senhor. Nós trazemos nesse momento agora vida em nossas vidas, ó Pai. Toda essa palavra que foi agora profetizada,
nossa Santa Ceia online às 19 horas, tá bom? Só que durante o dia nós vamos ter um relógio de oração de 12 horas de oração aqui na igreja. Então ela vai estar aberta o dia todo, desde as 8 horas da manhã até as 18 horas. Você pode estar vindo aqui participar da Santa Ceia e voltar para sua casa sem aglomeração nenhuma, né? Você vem, participa, volta para a tua casa e vai ter sempre aqui 2 pessoas para estar ministrando sobre a tua vida, em nome de Jesus. E à noite, você que não pode vir, às 19 horas, você na sua casa prepara o teu pão, né, o cálice, e estaremos juntos ministrando a Santa Ceia no culto à noite online. E também durante o dia, quando você vier, você pode estar trazendo o seu quilo de alimento, onde nós estaremos abençoando famílias neste lugar. Amém? Vamos estar orando, né? Minha mãe pediu para estar orando para o Samuel, que ele não está bem, né? Cantar parabéns para o Júlio, parabéns para você, Julinho. E para quem fez aniversário esse mês de julho, tá cheio de gente que faz aniversário, mano. Muitos aniversariantes, né, Alex? Tem a Alex, tem meu marido, tem o Carlão. Tem muita gente fazendo aniversário nesse mês de julho. E nós vamos cantar parabéns, tá? Vamos cantar? Vocês cantam, né? Eu só dou glória a Deus, aleluia aqui. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, eterno porvir, que a vida lhe seja um constante sorrir. Glória a Deus. Essa canção, ela já é uma ministração de bênção sobre a sua vida, viu, Julinho? Né? Sobre a sua vida, que é aniversariante, porque que seja mesmo, né? Dias de bênção, de muita colheita, de muito de Deus para a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. E eu quero só ler com você para encerrar. Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Amém? Podemos confiar que Deus ele vai cumprir as promessas dele sobre a nossa vida. Eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está. Nós vamos orar, encerrando esse culto, agradecendo a Deus por esse alimento que vem nos fortalecer, vem nos renovar nessa noite, pela presença do Pai sempre, sempre tão abundante na nossa vida. Como é bom, amados, como é bom ter para onde correr e que possamos fazer como a filhinha do Júlio fez, né? Realmente nos esbaldar nessa doçura que é o Espírito Santo na nossa vida. Queira Ele mais do que tudo na sua vida, amado. Busque ao Senhor mais do que tudo na sua vida. Você precisa mais dele do que um emprego bom, um salário bom, um marido, uma casa, um carro. Ele é tudo o que nós precisamos. Porque por mais que você tenha tudo isso que eu falei, se você não tiver ele, amado, você não tem nada.
pedidos de oração. Senhor, eu clamo a Ti agora, Deus, vem alcançando cada vida que está me ouvindo, Pai. Vem, Senhor, abençoando cada lar, cada família. Deus, vem de encontro à necessidade destes corações, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa nação, o nosso presidente, as autoridades. Vem, Senhor, abrindo a mente, trazendo discernimento, sabedoria, direção, ó Deus. Ah, Senhor, nós cremos que todo o controle está nas Tuas mãos. Tu és poderoso, Pai, para colocar no lugar tudo que está fora, Senhor. E em nome de Jesus, nós cancelamos agora tudo aquilo que não provém de Deus na vida desta família e declaramos sobre a nossa nação um coração rendido ao Senhor. Deus, nós cremos, ó Deus, na Tua porção sobre a nossa vida e Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Até domingo.